em que consiste a verdadeira lei de Deus. No Velho Testamento, vimos como que uma reafirmação dos mandamentos, salientando-se especialmente os mandamentos da segunda tábua, os mandamentos que dizem respeito ao próximo. Não furteis, não digais mentiras, nem vos enganeis uns aos outros, etc. O Evangelho tem a mesma tônica. Nós estamos no chamado sermão escatológico do Evangelho segundo São Mateus, o qual é composto de duas partes. A primeira parte são os vaticínios a respeito do fim de Jerusalém, da sua destruição e também do fim do mundo. E a segunda parte são parábolas, que dizem respeito ao final dos tempos e como nós devemos viver na expectativa do retorno de Cristo. A última das parábolas escatológicas e o texto que encerra o sermão escatológico segundo São Mateus é justamente este que lemos no Evangelho. Há tantas coisas que se poderiam dizer aqui, mas eu queria puxar apenas uma ideia principal. Este texto que nós ouvimos, a parábola do juízo final, chamada assim, exprime de maneira muito perfeita em que consiste o mandamento da caridade. Em primeiro lugar, servir a Deus no próximo. O que significa isso? A caridade cristã é diferente da filantropia, porque ela não é apenas uma benevolência humanitária. Ela tem uma intrínseca orientação teológica, ou seja, nós estamos amando a Deus enquanto nós amamos o próximo. Ou seja, o amor ao próximo não apenas não é oposto ao amor divino, ou alternativo, ou é uma espécie de complemento do amor divino, mas ele é um meio pelo qual nós exercitamos a caridade, inclusive para com Deus, pois diz-nos São João na sua primeira epístola: caríssimo, quem não ama o próximo a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ou seja, o próximo é uma expressão de Jesus Cristo para nós. É uma imagem de Jesus Cristo para nós. E por isso nós, ao amarmos o próximo, estamos realmente amando Jesus Cristo, no sentido cristão. Ou seja, nem o amor ao próximo pode se degenerar em filantropia, ou seja, perder o seu sentido teológico, como se amar o próximo fosse um fim em si mesmo. Calma, nós temos que amar a Deus amando o próximo. Nem o amor a Deus, por assim dizer, pode se dar realmente sem o amor ao próximo. Segundo o espírito do Evangelho, seria simplesmente uma enganação. Isso por dois motivos. Em primeiro lugar, porque nós não temos como manifestar esse amor senão através de gestos concretos. Então, por exemplo, alguém que dissesse assim: ah, não, olha, eu amo o próximo, eu gosto muito de você.
e visse você numa situação precária e não fizesse nada para lhe ajudar, esse amor seria hipócrita. É como aquele amigo, né? Que, digamos assim, se faz de neutrão, mas quando estiver lutando com um jacaré, fica parado. Isso é um absurdo, isso não é neutralidade. Se você está lutando com um jacaré e o teu amigo não te defende, ele está do lado do jacaré, é óbvio. É evidente isso. Essa neutralidade é fingida. Ou seja, nós não podemos espiritualizar a caridade a tal modo de torná-la assim, uma virtude meramente especulativa, né? Porque não seria propriamente uma virtude. Então, se nós disséssemos, não, olha, temos sentimentos humanitários maravilhosos, queremos o bem da humanidade, tá, mas e aí? O que você está realmente fazendo? Nada. Qual é a sua preocupação? A minha preocupação é rezar, ter vida sacramental, cuidar dos meus problemas, cuidar da minha vida, trabalhar. Peraí, isso não é cristianismo. O cristianismo inclui um amor prático por aqueles que estão à nossa volta. E como é difícil desenvolver isso. Porque os santos, eles tinham isso. Então, toda pessoa que tem uma forte experiência com Deus, toda pessoa que realmente é tomada pela graça divina, não consegue ser egoísta. É impossível. Isso eu já vi muitas vezes na minha vida. Uma pessoa, por exemplo, profundamente tocada por Cristo, você vê que até o rosto dele muda, ele quer ajudar, quer fazer, pega uma coisinha, pega outra, já se envolve, já se coloca à disposição, tenta fazer algo por alguém porque ele está cheio. E as necessidades do próximo não são indiferentes para ele, ele se sente impulsionado por uma força interior. Então, ele vê alguém, por exemplo, com fome, tanto do pão material quanto do pão espiritual, de que nos falava ontem o Evangelho, né? Com fome da verdade de Deus, ele não consegue ficar parado, lavar as mãos, prosseguir o caminho. Não, aquilo grita para ele, aquilo fala mais alto ao coração dele. Ele não consegue ficar parado, não consegue cruzar as mãos. A caridade, ela se manifesta para nós como algo profundamente prático. Quem ama faz alguma coisa, não fica parado, não cruza os braços. E a segunda razão é porque a caridade realmente nos qualifica, ela nos transforma. Isso significa o seguinte: quando nós realmente somos caridosos, quando a caridade se mistura com o nosso ser, ela sai de nós com a mesma espontaneidade com a qual o suor sai do corpo, com a qual uma maçã sai da macieira, com que uma uva sai da videira, com a mesma espontaneidade. Notem que quando Jesus diz aqui que o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, pois eu estava com fome e me destes de comer, etc. Eles lhes responderão: quando foi que te vimos com fome? Quando foi que te vimos com sede? Quando foi que te vimos nu, preso, doente? Quando foi? Por quê? Aqui, no texto do Evangelho, eles são tão ignorantes. Eles parecem nem saber que estão fazendo aquilo por Cristo. Por quê? Por um motivo. Quem é bom, produz bondade. Quem é caridoso, produz caridade. Assim como quem é santo, produz santidade.
Isso é espontâneo. Isso não é autodeclarado, não é trombeteado. É natural. É natural. Algumas pessoas perguntaram a Madre Teresa, né? Uma vez, Madre Teresa de Calcutá estava lá e um repórter, né, quis fazer uma entrevista com ela. Ela disse: não, imagine, não tenho tempo para isso. Então ele disse: mas Madre, e se eu ficar aqui com a senhora? Enquanto a senhora vai trabalhando, eu vou conversando. Eu fico aqui vivendo a vida da senhora algumas semanas. Ela falou: bom, se for assim, até posso pensar no teu caso, né? Então o homem ficou hospedado na casa das Irmãs da Caridade e começou, né? 3 horas da manhã a Madre Teresa se acordava, 4 horas estava rezando diante do sacrário, até às 7 da manhã, assistia a missa, comungava, e aí começava a trabalhar, pobre daqui, pobre de lá, de um lado para o outro, e se movia e vinha, e tal, não sei o quê, parava muito pouco, e atendia todo mundo como se fosse único, com aquela luz, aquela caridade que saía dos olhos dela. Depois de algum tempo, o homem disse: Madre, eu não consigo acompanhar a senhora. Eu não faria o que a senhora faz, nem por $1 milhão. Ela disse: nem eu. Ela não estava fazendo por $1 milhão, ela estava fazendo por Deus, que ela estava contemplando naquelas pessoas a quem ela estava servindo. Ou seja, ela não se autoproclamava, ela não achava que estava fazendo algo de extraordinário, aquilo não a ensoberbecia. Por quê? Porque a caridade é uma virtude que efetivamente nos qualifica. Ou seja, quem é bom, produz bondade. Este é o desafio do Evangelho. Que nós passemos pelo filtro da caridade, que efetivamente é o filtro do reino de Deus. Não há outro. É este. Ele só pode existir em quem está possuído pela fé. Ou seja, quem é capaz de entender Deus por trás de tudo. E, ao mesmo tempo, o resultado dele é a caridade. Uma caridade que não é feita só de palavras, mas que é feita de obras efetivas. Que Deus nos ajude nesse tempo da Quaresma a praticarmos verdadeiramente a caridade com as pessoas que estão à nossa volta. Essa é talvez a maior mortificação que nós possamos fazer. Deixar o nosso eu de lado e entendermos: Senhor, é preciso fazer algo por alguém. Não posso cruzar os meus braços. Tenho que efetivamente ajudar. A igreja, graças a Deus, tem tantas e tantas obras de caridade espalhadas pelo mundo inteiro. Aqui na cidade de São Paulo, em Osasco, em tantos lugares, temos tantas obras de caridade feitas pela igreja. E nós, cristãos, deveríamos enxergar tudo isso com muito mais carinho, muito mais responsabilidade e muito mais entrosamento. Que Deus nos ajude. Então, a caridade não será para nós apenas um substantivo. Ela se tornará num verbo. Nós faremos caridade. Nós seremos caridade com as nossas ações, com o nosso modo de viver, com a nossa maneira de existir, com toda a nossa vida.